Olá, a graça e a paz de Deus vos seja multiplicada. Louvado seja Deus, nós vamos estar estudando a lição de número 7, que será ministrada agora no próximo domingo, dia 16 de agosto de 2026, com o tema Quando o Espírito sopra em Éfeso. Louvado seja Deus. Texto áureo. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 19, verso de número 20. Verdade prática. Onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder. O pecado é confrontado. E vidas, famílias e cidades são transformadas. Leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo de número 19, versos 1 ao 12. Atos 19, verso 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, as regiões altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Então eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que ali habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levava do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Louvado seja Deus. Introdução, e nós vamos entrar nos nossos tópicos com seus respectivos subtópicos. Introdução. Durante sua 3ª viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo. Capital da província da Ásia, a cidade era estrategicamente no comércio e nos transportes e na religião, marcada pela idolatria e por práticas ocultistas ligadas ao culto de Ártemis. Neste cenário espiritualmente desafiador, Atos 19 registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado, restaurar vidas e transformar cidades
inteiras. Primeiro tópico: o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. Primeiro subtópico: a restauração da verdadeira doutrina. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão parcial do Evangelho. Com clareza pastoral, ele corrige essa lacuna. Lacuna fala de brecha, né? De um vazio. Ele corrige essa lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo. Aqueles discípulos são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo, evidenciado por línguas e profecias. O texto revela que todo o verdadeiro derramamento do Espírito começa com alinhamento à verdade bíblica. Em tempos de confusão espiritual e relativismo religioso, a restauração da sã doutrina continua sendo o fundamento indispensável para o mover genuíno do Espírito. Paulo, quando chega em Éfeso, ele encontra mais ou menos ali uns 12 varões que foram batizados no batismo de João. Paulo pergunta se eles ouviram falar do Espírito Santo. E eles disseram: nós ainda nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Ou seja, estava tendo uma lacuna, estava tendo um vazio, uma falta de compreensão. Paulo chega ali, ele começa a doutrinar, ele fala de Jesus, ele fala do Espírito Santo, ele rebatiza. Essas pessoas são batizadas de novo agora no nome de Jesus Cristo. Essas pessoas recebem imposição de mãos. Esses varões são batizados com o Espírito Santo. Esses varões falam em outras línguas, profetizam, ou seja, anunciam a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque essas pessoas provavelmente tiveram contato com o ensino de João, né? Pode ser pessoas que tiveram as margens do Jordão, pode ser pessoas que se aproximaram de João Batista, e João Batista pregava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas a pregação de João Batista não era somente isso. Ele anunciava que após ele ia vir outro muito mais, aleluia, poderoso do que ele, que batizará com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas talvez pode ser que essas pessoas, no dia dessa pregação que João Batista pregou, né, dos momentos que ele falava: olha, após mim vai vir um mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as sandálias de teus pés. Pode ser que essas pessoas não estavam lá presentes. Elas receberam o batismo de João, e a palavra de João, ela falava sobre arrependei-vos, aleluia, porque é chegado o reino de Deus. Pode ser que eles pegaram somente essa parte da pregação. Eles não ouviram falar, aleluia, glória a Deus, daquele que é muito mais poderoso do que João Batista. Aleluia, que tem o poder de batizar com o Espírito Santo. Eles não ouviram falar. Paulo chega em Éfeso e há uma lacuna doutrinária, há um vazio doutrinário, há uma falta de compreensão pleno das Escrituras Sagradas, dos ensinos da Palavra de Deus, e Paulo está ali para ensinar. Louvado seja Deus. Paulo está ali como boca de Deus, como arauto de Deus. Aleluia! Para fechar essa brecha. Aleluia! Para doutriná-los. Louvado seja Deus. E falar acerca do Deus Espírito Santo. Quando eles receberam o alinhamento,
quando eles receberam a verdade na sua totalidade, eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles receberam, aleluia, o revestimento do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, que é no nosso ver, no nosso compreender das Assembleias de Deus, aleluia, glória a Deus, que nós conseguimos enxergar que a evidência, a confirmação que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Essas pessoas começaram a falar em outras línguas. Aleluia, glória a Deus. Quando Paulo ensina a palavra, Paulo coloca as mãos e um grande avivamento acontece. Não existe avivamento sem a palavra de Deus, sem um ensino genuíno, fidedigno da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O que nós estamos vendo muito por aí são muitas emoções, são muitos barulhos, mas barulhos, emoções, aleluia, não tem nada a ver com o poder de Deus. Claro que o poder de Deus, ele pode deixar emocionado, maravilhado, sim, mas muitas das vezes a gente vê uma manifestação que não é uma manifestação, aleluia, genuína, verdadeira do Espírito Santo. Tem muita empolgação. Para haver uma manifestação, um avivamento, tem que ter o esclarecimento da palavra de Deus. Subtópico de número 2. O ensino perseverante diante da resistência. Durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga, anunciando o reino de Deus e procurando convencer judeus e gentios. Contudo, a resistência cresce e muitos passam, olha aí, queridos, muitos passam a falar mal do caminho, porque os cristãos na igreja primitiva eram conhecidos assim, os do caminho. O próprio Paulo vai falar isso. Quando eu persegui aqueles do caminho, nós fomos chamados, a igreja, os crentes foram chamados de cristãos, foi em Atos Apóstolos, não me foge a memória, no capítulo 11, o capítulo 13, se não me foge a memória, me perdoa, capítulo 11. Então, eu creio no capítulo 13, me perdoa, não sei muito bem, mas está lá. Antes disso, era conhecido como os do caminho. Expressão que descreve, o dos caminhos, expressão que descreve não apenas uma doutrina, mas um estilo de vida centrado em Cristo. Aleluia! E tem aí a referência a João 14,6, eu sou o caminho. Aleluia, glória a Deus, a verdade e a vida. Diante do endurecimento, Paulo se retira e separa os discípulos, mostrando que fidelidade à verdade exige discernimento. Em uma sociedade marcada pela intolerância, a fé cristã, o texto ensina que o Espírito conduz a igreja a novos espaços, sem comprometer sua identidade. Aleluia, glória a Deus. Está tendo resistência? Uma porta se fechou? Aleluia, não fica perdendo tempo com quem está com o coração duro. Não perca o seu tempo. Se fechou uma porta, Deus vai abrir outras. Aleluia, pessoas que não querem, outras querem. Louvado seja Deus, bendito é o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Subtópico de número 3. Formação sólida que transforma uma região inteira. Na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo, disciplina e profundidade na formação espiritual dos discípulos. Oh, glória, aleluia, era todos os dias. Paulo investiu neles, ensinou eles a palavra do Senhor. O resultado é extraordinário. Toda a Ásia ouve a palavra do Senhor. Olha aí,
O ensino consistente prepara o terreno para milagres. Não tem como, irmãos. Primeiro é a exposição da palavra, para depois, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, viver uma vida extraordinária, cheia do poder de Deus. Primeiro é o ensino da palavra, depois os milagres. Libertação e transformação social. Assim também hoje, cidades e nações são impactadas quando a igreja alia palavra, espírito e perseverança. Eita glória! Olha que coisa linda! Quando nós se aliarmos com a palavra, espírito e perseverança, aleluia, cidades e nações serão impactadas. Esse mover em Éfeso prepara o cenário para a manifestação ainda mais visíveis do poder de Deus. Como veremos no próximo tópico, quando o evangelho confronta diretamente as forças espirituais que dominavam a cidade. Louvado seja Deus. Tópico de número 2. O derramamento do Espírito Santo e o impacto do evangelho na cidade. Primeiro subtópico: manifestações extraordinárias do poder de Deus. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do evangelho, mas foi confirmada por sinais extraordinários. Deus operava milagres incomuns por meio de Paulo, promovendo curas e libertações que autentificavam a mensagem anunciada. Até objetos que tocaram o apóstolo tornaram-se um instrumento da ação divina. Não por si mesmo, mas pelo poder de Deus, que responde à fé. Assim o Espírito revela seu poder para transformar realidades marcadas pela dor e o sofrimento. Meu Deus! Aleluia! Paulo pregava a palavra, o poder do Espírito Santo vinha e confirmava. Não ficava só verbalmente, havia sinais, maravilhas, aleluia, acontecendo no meio deles. Até os lenços e os aventais que tinha contato com Paulo, quando era levado aos enfermos e aos endemoniados, as enfermidades tinham que sair e os demônios saíam. Oh glória, aleluia, Deus não mudou. Aleluia, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se nós aliarmos a palavra de Deus, o Espírito Santo e a perseverança, aleluia, glória a Deus, se há uma dedicação no ensino da palavra de Deus, e há interesse também da parte daqueles que estão liderados, receber a palavra de Deus, buscar o poder de Deus, isso pode acontecer em nossos dias. Aleluia, louvado seja Deus, não mudou, quem mudou foi nós. Nós que mudamos, Deus não mudou. Louvado seja Deus. Quando o rei Belsazar recebe Daniel na presença para interpretar a escrita na parede, ele pergunta: és tu aquele mesmo, Daniel? Aleluia, você continua orando? Você é aquele Daniel que meu pai Nabucodonosor trouxe? Aleluia, ou a Babilônia já te desviou? Você é o mesmo? Você ora ainda 3 vezes ao dia? Você ainda prefere não se contaminar? Quem mudou foi nós, irmãos. Deus não muda. Deus é imutável. Louvado seja Deus. Aleluia. Subtópico de número 2. Confronto espiritual e ruptura com o ocultismo. O ocultismo é magia, feitiçaria. O derramamento do Espírito também expôs a diferença entre fé autêntica, fé verdadeira e religiosidade vazia. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele e foram envergonhados, demonstrando que a autoridade espiritual não se imita, mas procede de uma comunhão com Cristo. O impacto foi profundo. Muitos confessaram pecados e abandonaram práticas ocultistas, queimando publicamente livros de magia de alto valor.
O Espírito Santo produziu arrependimento visível e transformação concreta. Assim também hoje, o verdadeiro mover de Deus liberta pessoas dos enganos espirituais, dependências ocultas e falsas promessas que continuam seduzindo sociedades inteiras. É o lenço que vale R$1.000, é um lencinho ungido, é a vassoura que varre o seu problema, é o tijolinho da obra de Deus, é o santinho, a imagem que você vai comprar e vai levar para tua casa e vai abençoar toda a sua casa. Quando o evangelho chega, aleluia, essas coisas são, aleluia, reduzidas a nadas, porque o evangelho revela, aleluia, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Houve um grande prejuízo no reino das trevas, porque livros de magias foram queimados em praças públicas. Aleluia, louvado seja. Quando o evangelho chega, o mal tem que dar licença. Subtópico de número 3. A palavra que cresce transforma uma cidade inteira. O resultado do derramamento do Espírito Santo é resumido na afirmação: assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O crescimento do evangelho ocorreu tanto em número quanto em profundidade espiritual, produzindo mudanças de valores, hábitos e comportamentos. Antes quem roubava não rouba mais. Antes quem adulterava, depois que conheceu Cristo e conheceu a palavra, não adultera mais. Oh glória! Onde o Espírito, aleluia, louvado seja Deus, onde o Espírito é derramado, a palavra avança, a santidade é restaurada e a sociedade é impactada. Esse progresso prepara o cenário para o próximo confronto em Éfeso, quando o evangelho tocará interesses, olha aí, tocará interesses econômicos e estruturas idolátricas, revelando que o poder de Deus transforma não apenas indivíduos, mas também sistema inteiros. Aleluia, onde a palavra chega, as trevas é dissipada, aniquilada. Louvado seja, não tem para o diabo, não tem para o adversário das nossas almas. Aleluia, quando as pessoas abrem o coração para receber a palavra e receber o Espírito de Deus, aleluia, aquele que move, aquele que, aleluia, levanta, aquele que rege, aquele que pode, aquele que faz, aleluia, não tem para o reino das trevas. Louvado seja Deus, a manifestação do poder de Deus entre os gentios, o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. Na Escritura, gentios designa os povos que não pertencem eticamente a Israel. Todos aqueles que não são israelitas é conhecido como gentios. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo. Existem 3 tipos de povos para Deus: judeus, gentios e gregos. Me perdoa, judeus, igreja e gentios. É isso aí, Deus trabalha com 3 tipos de povos: judeus, igreja e gentios. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo. Olha o que diz o primeiro subtópico aqui, o impacto do derramamento do Espírito Santo em uma cidade. Aleluia! Vamos lá. Na Escritura, gentios designa os povos que não pertencem etnicamente a Israel. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas realidades coletivas. O mover do Espírito Santo produziu ensino fiel da palavra, arrependimento genuíno, abandono visível do pecado. É assim que faz, é assim que acontece. Aleluia! Impactando estruturas culturais e econômicas. O resultado foi santidade, prática, restauração de lares e profundo impacto social. Oh glória, o marginal, quando ele recebe a palavra, ele não é mais marginal.
Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Aquele que xingava, falava palavrões, ele não fala mais. Ele vai se policiar, ele vai vigiar com o seu falar, porque a palavra de Deus tem tudo que nós precisamos, ela nos ensina como nós devemos nos comportar. A palavra de Deus nos ensina como devemos ser irmãos uns dos outros com amor. A palavra de Deus nos ensina a ser bons funcionários, ser bom também patrões. A palavra de Deus ensina-nos ser bom filho, ser bom esposo, ser boa esposa. A palavra de Deus ensina você ser um bom genro, uma boa nora, um bom sogro, uma boa sogra. A palavra de Deus nos ensina a ser um bom cidadão. A palavra de Deus nos ensina tudo o que nós precisamos. Aleluia. E ela tem esse poder de trazer esse impacto a toda a sociedade. Aleluia. Não só indivíduos, mas lares, cidades e famílias e sociedades. Eita glória! Esse é o poder da palavra. Nós precisamos ficar com a verdade. Nós precisamos ensinar a verdade. Louvado seja Deus. Exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. Ao longo da história, Deus tem derramado o seu Espírito em momentos decisivos. No Pentecoste, a igreja nasceu revestida de poder e testemunho. No país de Gales, aleluia, o avivamento do Espírito Santo produziu convenções. Eita glória, hein? Aleluia, transformação social. Na Rua Azusa, em 1906, 1909, o Espírito rompeu barreiras raciais e deu origem ao movimento pentecostal moderno. No Brasil, desde 1910, gerações têm sido marcadas por esses derramamentos. Movimentos recentes como Asbury confirma que Deus ainda cumpre sua promessa de derramar o Espírito sobre toda a carne. No país de Gales, um homem chamado Ervan Robert, aleluia, o homem que através da vida dele, glória, ele levantou a sociedade, o povo, o país de Gales, em oração, aleluia, contínua. Eles se voltaram para a palavra e houve um grande avivamento no país de Gales. O avivamento de Gales, através de Robert, aleluia, Ervan Robert, glória, teve o avivamento da Rua Azusa, através de um homem chamado William Joseph Seymour, aleluia, um negro, cheio do Espírito Santo, na Rua Azusa, glória, louvado seja Deus, passou lá 2 jovens suecos, um por nome de Daniel Berg e outro Gunnar Wingre. Esses chegaram no Brasil, trazendo o Pentecoste, trazendo a chama do Pentecoste para a nossa nação, a nação brasileira. Quem aqui não se lembra de 2023, recentemente, glória, Asbury, onde eles estavam no encontro, aleluia, um encontro de adoração, e quando terminou o culto, jovens decidiram ficar ali, buscando a Deus, orando a Deus, confessando seus pecados, contando testemunhos, e de repente jovens de outros lugares começou a ir para lá, e eles ficaram lá num período, aleluia, em um período extenso, sem ir para casa, aleluia, ficando lá, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus ainda pode fazer acontecer um avivamento e trazer sede na alma, aleluia, daqueles que crêem nele, aleluia, sede e interesse de estar lado a lado com o Senhor. Glória, como é gostoso estar na casa de Deus, como é gostoso cultuar. Eu fico triste pessoas que faltam cultos, eu fico triste pessoas que não fazem uma mínima de importância do culto, pessoas que quando está cultuando, as pessoas já estão pensando na hora que vai terminar o culto. Aleluia, desse jeito nós não vamos viver um avivamento nunca. Nós precisamos ter sede de Deus, a nossa alma precisa ter necessidade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, eu tenho sede de Deus, eu quero mais de Deus, louvado seja Deus, e eu preciso de viver o reavivamento. A nossa nação precisa de um reavivamento espiritual, mudança de rumo. Glória, muda a nossa sorte, Senhor.
restaura os nossos altares, reacende, aleluia, a chama do Pentecoste em nossos corações e na nossa alma. Terceiro subtópico, o derramamento do Espírito e a missão da igreja. Em Éfeso, o derramamento do Espírito não permaneceu restrito à cidade, tornou-se fonte de expansão missionária para toda a Ásia Menor. Todo mover genuíno do Espírito Santo desperta a igreja para a grande comissão. Ide, aleluia, e pregar o evangelho, ô glória! Onde o Espírito é derramado, o medo cede lugar à ousadia e os crentes tornam-se testemunhas eficazes. Não tem medo. Irmãos, quem recebe o Espírito Santo não tem medo, irmãos. Aí ele fala de Jesus aonde ele estiver. O derramamento não é um fim em si mesmo, mas um impulso missionário que gera multiplicação e plantação de novas igrejas. Assim como em Éfeso, Deus deseja usar sua igreja hoje para transformar cidades e nações, levando o evangelho além das paredes do templo, aleluia, até que Cristo seja conhecido por todos nós. Eclésia, ou como muitos preferem pronunciar, eclesia, tirados para fora, aleluia, chamados para fora do mundo e para fora também de quatro paredes. Conclusão, aleluia, louvado seja Deus. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso. Deus transforma vidas e cidades. Não foi um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos duradouros. O evangelho ali foi anunciado com ousadia, vivido em santidade e confirmado com poder. Essa mesma obra o Senhor deseja realizar hoje em sua igreja, quando permanecemos fiéis e sensíveis à sua ação. Que Deus te abençoe